aquele nosso expresso. Vespasiano, região da Pampulha, da cidade do Galo, para a Toca da Raposa, onde está Giovana Pires, porque é mais uma semana de treino pro Fernando Diniz. Cruzeiro joga na sexta-feira contra o Bahia no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Mas te pergunto, Giovana, goleiro Cássio vai para essa partida? Boa tarde. Expectativa de que sim, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. A situação do Cássio é a seguinte, vou recapitular tudo que aconteceu desde a semana passada para deixar todo mundo na mesma página, entendendo a situação do Cássio. Na semana passada, na quarta-feira, ele acabou sofrendo uma lesão durante o treinamento na coxa direita. E aí, no dia seguinte, o Cruzeiro já anunciou, já explicou que ele tinha sofrido, então, um edema na coxa direita e desde então ele passou um período na fisioterapia. A previsão do Cruzeiro é, inclusive, que hoje à tarde ele volte aos treinamentos. O treino acontece às 4 da tarde aqui na Toca da Raposa 2, sob o comando do técnico Fernando Diniz, que inicia mais uma semana de treinamentos. Tudo isso pensando na próxima partida da sexta-feira contra o Bahia. A espera do torcedor, enfim, vai acabar. A torcida do Cruzeiro, claro, está com saudade de ver o time em campo. E a equipe vai entrar em campo na sexta-feira contra o Bahia, com a expectativa do retorno do goleiro Cássio e também, claro, a expectativa de ter Matheus Pereira em campo, voltando da seleção. Pois é, Giovana, que o Matheus Pereira não tá aí dentro, né? Muito obrigado pelas informações, porque amanhã tem Brasil e Peru no Mané Garrincha em Brasília, eliminatórias da Copa do Mundo, jogo 9h45 ao vivo na tela da Globo. O Matheus Pereira não tá na toca porque ele foi convocado para a seleção brasileira. Olha lá, ó, tá treinando com a turma, inclusive tá soltinho, igual a arroz da vovó. É a primeira convocação dele para a seleção brasileira. Fez até gol aí, ó, imagens para vocês. No treinamento por lá, ele pode ter oportunidade de entrar nesse jogo. O clima tá leve na seleção brasileira do Dorival Júnior. Nada como uma vitória, né? Porque o Cruzeiro começou a temporada, adivinha? Com taça. Campeão mineiro, 3-1, virada sobre o Minas. O quarto set, inclusive, durou quase uma hora, 37-35 pro Cruzeiro, que conquistou o 15º título estadual seguido, hein? Chama Pentadeca, pra você anotar. O jogo foi no Mineirinho com mais de 10 mil torcedores e sexta pode vir mais título. Cruzeiro contra o César Bauru é a final da Supercopa de Vôlei. Ainda falando sobre o Cruzeiro, agora o futebol feminino, o time trocou o comando recentemente, sob nova direção na diretoria, mas efetivamente, o que vai mudar? O que vai ser do Cruzeiro em 2025? Parte desse questionamento é por causa de uma substituição. Saiu a diretora de futebol Kim Saito, entrou Bárbara Fonseca, que era a coordenadora de futebol. Tá muito tranquilo, eu tô encontrando muito apoio, portas abertas e com a possibilidade de construir sempre. A nova diretora do Cruzeiro participou de toda a construção da equipe feminina, que iniciou os trabalhos em 2019. Acho que foi um dos clubes que nesse período mais evoluiu, justamente por conta desse planejamento, justamente por conta das pessoas que colocou no comando para, de fato, lidarem com isso e convencerem, né, os dirigentes da importância de investimento no futebol feminino. E a Kim Saito e a Bárbara Fonseca fizeram um ótimo trabalho nesse tempo. Destaques da modalidade foram atraídos nesse período. A atacante Bianca Brasil, a goleira Camila e o treinador Jonas Urias, todos com passagens pela seleção brasileira. O desempenho este ano foi o ápice do projeto até agora. O time do Cruzeiro está de parabéns. Primeiro pelo projeto, pela forma como evoluiu. Em 2024, o investimento foi em um time competitivo, que chegou em final de Supercopa, que chegou em quartas de final de Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. Cruzeiro! Por isso, a saída da antiga diretora de futebol soou surpreendente. Mas uma declaração do presidente da SAF do Cruzeiro pode ajudar a entender a decisão dela. Nós não podemos fazer grande investimento, mas manter um time com a base que a gente tem hoje, fazer um time razoável. Dizer que vai montar um time razoável dá a impressão de que você não vai ter uma equipe que vai competir para brigar lá em cima na tabela, que vai brigar por título. Dá a impressão de que você vai simplesmente fazer um trabalho para cumprir a obrigação. O diretor de futebol da SAF chegou a dizer que os investimentos recentes do Cruzeiro feminino eram um passo maior que a perna. Bárbara Fonseca, no entanto, começou a jornada na nova função com um discurso otimista. O que eu tenho do Cruzeiro é uma garantia de um investimento sustentável, de um crescimento orgânico. E isso não quer dizer que a gente não vai crescer. Então, a gente vai entregar uma equipe mais competitiva do que foi 2024, com certeza absoluta. Que tenha mais visibilidade, que tenha mais apoio de verdade, porque a gente
Intervalo rapidão Boca no de Globo. Anágua do Samuca, na sexta-feira, falou que não queria uma certa convocação. E logo depois, ela surgiu. Roda aí. Fui pego de surpresa, tava almoçando, até achei que era brincadeira, assim, as mensagens chegando, né? Mas depois, quando eu vi o Alexandre Matos me mandou uma mensagem, foi lá e me ligou. E depois o Rodrigo chegou a me ligar e eu já acreditei mais. Estou super feliz de estar aqui nesse momento, assim, bastante motivado para poder contribuir de alguma maneira, chegar para agregar no grupo, assim, conhecer os jogadores que ainda não conhecia. Então, assim, estou vestindo essa camisa especial, essa dimensão tão grande, assim, então estou super feliz pelo momento. Então, assim, e a adaptação é aos poucos, né? Bel, na semana passada, na sexta-feira, eu comentei aqui sobre a possibilidade do Matheus Pereira ser convocado ou não, dado que o Dorival tinha feito um comentário sobre ele após a partida de quinta-feira que a seleção fez contra o Chile, que estava monitorando o jogador. E é inegável, eu vou colocar aqui, eu coloquei a minha opinião como torcedor do Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. O Matheus Pereira, pelo fato da convocação, ele vai ficar algumas sessões de treinamento ausente. E nesse momento, é muito importante que o jogador faça parte dessa preparação, dessa mini pré-temporada do Fernando Diniz, para entender as ideias do treinador e para fazer com que o time consiga enxergar aquilo que ele está buscando, o Fernando Diniz está buscando com o Cruzeiro. Então, ele faltar nesses treinamentos, é óbvio que vai fazer uma diferença. Só que depois que ele é convocado e que a gente viu, né, de fato acontecendo a convocação, o nosso desejo de torcedor é para que ele dê certo, para que as coisas funcionem e para que ele possa superar do lado anímico essa falta que ele vai fazer nos treinamentos. Então que ele volte de lá mais motivado, que ele volte de lá com um desejo a mais de continuar executando bem o seu futebol aqui no Cruzeiro. É lógico que a gente tem que pensar pelo lado do torcedor do Cruzeiro, mas olhando pelo lado do jogador também, a gente não pode ser egoísta de dizer que para ele vai ser sensacional poder jogar pela seleção. É uma grande conquista para qualquer atleta de futebol profissional do Brasil ser convocado para a seleção. Então que ele possa fazer bom uso e que ele possa realmente se dar bem ali na seleção. Ele, inclusive, é um jogador que já esteve na arquibancada algum tempo atrás, torcendo pela seleção e agora faz parte do elenco. Então, uma superação muito grande para ele. Ô, Fael, aqui no Superchat, o Luciano Vasconcelos está dizendo que na sexta você chamou o Matheus Pereira de pipoqueiro e só ia ver a seleção do sofá da casa dele e ele foi convocado. Ele está perguntando se você não vai pedir desculpas. Não é pipoqueira, não é pipoqueira. Ah, do Pereira, entendeu? Mas, Bel, eu descobri por que o Matheus Pereira demorou tanto para ser convocado. Sabe quando você perde um documento na sua casa, que você vai lá na roupa suja, procura nos bolsos onde está o documento, você fica procurando uma calça, demora a achar? E teve esse problema, porque o Dorival ligava para o Alonso e falava, o Matheus Pereira está no seu bolso? O Alonso está não. Ligava para o Batalha falava, acho que está no bolso do Otávio. E o Otávio ligou para o Batalha, e o Batalha falou, o Matheus Pereira está no meu bolso mesmo. E depois encaixou finalmente o pipoqueira, pôde ir para a seleção. O Cássio, né, a gente mostrou aqui na semana passada, em primeira mão, que ele se lesionou no treino do Cruzeiro, mas ele postou nas redes sociais, pode ir soltando aí, meu time, por gentileza, toca vazia ali, pessoal, e ele também, aí é o momento da lesão que a gente mostrou na semana passada, mas ali nos stories dele que a gente viu anteriormente, ele continua indo trabalhar para se recuperar o mais rápido possível. É isso, Bel. O elenco do Cruzeiro treinou, né, a semana passada, depois da volta da folga. Treinou até no sábado. O Cássio esteve ausente desses treinamentos, tratando desse edema que ele teve na coxa. Ontem foi folga, né, programada aí para recuperação dos atletas, e hoje eles já voltaram a treinar. E a informação que a gente tem é de que hoje ele já volta a treinar com o elenco. Então que a recuperação foi muito boa e eu não acho que vai ser problema para o jogo de sexta-feira, não. Então, bom retorno aí aos treinamentos com o elenco, nosso querido Cássio. E velho demora um pouquinho mais para recuperar. Não sei se vai ser tão rápido assim. Ele tá bem, ele tá bem. Diz que o que mata velho é tongo e gripe. Novidades nos treinos celestes. Primeiro, já tem gente aí mudando de fase entre a fisioterapia e os treinamentos físicos.
Japa e Vitinho, Samuca. Bel, feliz demais aí de ver esses atletas de volta ali ao campo, né? Embora ainda estejam no período de transição, mas o Cruzeiro sofreu demais com essas lesões aí. Muitos jogadores importantes, muitos problemas ali para escalação da equipe. E agora a gente vê o Japa voltando, o Vitinho voltando, jogadores, peças importantes ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente espera que eles voltem, e também pelo fato de serem jogadores da base, né? Que a gente quer ver cada vez mais atuando com a camisa celeste e ajudando o Cruzeiro. Rafa Silva está em vias de voltar também, o Cássio já está recuperado da lesão. A gente espera que Matheus Henrique recupere logo para que ele possa nos ajudar também, viu, Bel? Maravilha, e teve final no Mineirinho, gente. E o Cruzeiro, Samuca, ficou invicto aí. Vamos rodar a matéria do Lauro Lopes, por favor? Cenário de grandes eventos, decisões esportivas, o Mineirinho voltou a receber uma partida de vôlei depois de 5 anos. No fim de semana, o ginásio jornalista Felipe Drummond foi palco das finais do Campeonato Mineiro Masculino. Classificados para a grande decisão, Cruzeiro e Minas se enfrentaram nesse domingo. De virada por 3-1, a equipe celeste venceu a disputa e levantou mais uma taça do estadual. E essa cena aí deve ficar cada vez mais comum por aqui, viu? É a promessa da concessionária que administra o estádio desde setembro de 2022. Com um acordo que vai durar 35 anos, o contrato entre a empresa e o governo do estado prevê o investimento de cerca de 40 milhões de reais em melhorias, principalmente da infraestrutura do local. Algumas já foram finalizadas, como, por exemplo, a instalação de novos assentos. Mais confortáveis, as arquibancadas do Mineirinho agora têm capacidade para receber 13.559 pessoas. O local também já passou por revisões elétricas, hidráulicas e ganhou nova iluminação. A gente fica muito feliz, a satisfação muito grande de a gente estar aqui hoje, né, vendo aqui o treino e a retomada, né, do Mineirinho, que todo mundo tem memórias afetivas aqui de eventos culturais, eventos esportivos. Então a concessionária vem fazendo uma série de investimentos, são mais de 40 milhões de investimentos obrigatórios e vamos ter muito mais investimentos aqui para, né, reconfigurar esse ativo que estava subutilizado, né, para trazer aqui grandes eventos para o Mineirinho, sejam eles esportivos, culturais. Então um trabalho em conjunto do governo, uma satisfação muito grande de a gente estar aqui retomando, né, o Mineirinho como a casa do vôlei nacional. O principal objetivo da parceria, segundo os responsáveis pelo Mineirinho, é transformar o ginásio numa arena multiuso. Nos próximos anos, o local deve ganhar academia, hotel, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Quem está muito feliz com o Cruzeiro pentadeca campeão, 15 anos seguidos do Campeonato Mineiro de vôlei, é o Teodoro, lá do Anela, restaurante ali na região da Pampulha. Um abraço para ele, estive lá sábado, top demais. Bel, pentadeca campeão, não sei nem falar mais quando um time é 15 vezes campeão seguida. Parabéns ao Cruzeiro de vôlei, referência no Brasil e no mundo aí para todo mundo. Agora essa matéria do Mineirinho me deixa muito emocionado, porque eu cheguei a jogar futebol de salão várias vezes no Mineirinho. E a gente vê o Mineirinho fechado, esquecido do jeito que estava, é muito errado, é muito ruim, né? E praticamente o governo do estado fez uma privatização e eu achava que não ia dar certo. Agora, se for feito tudo do jeito que estão falando aí, vai ser ótimo, porque vem investimento e lá volta a funcionar para o esporte, para a cultura, para shows. Então, tomara que dê tudo certo, porque o Mineirinho não pode ficar fechado. Mineirão, a casa do Cruzeiro de futebol, Mineirinho, a casa do Cruzeiro de vôlei. Tem nada disso. E agora?